Olá, começa agora mais um episódio da 10ª temporada do EsferaCast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. Essa temporada é temática e reúne apenas entrevistas sobre sustentabilidade e prevenção a desastres climáticos. Desta vez, a entrevista é com o presidente da Shell Brasil, Cristiano Pinto da Costa. A gente tem uma indústria de óleo e gás que é uma das 10 maiores do mundo, que tem um track record muito bom do pré-sal brasileiro, de ter operado durante 15 anos sem acidente nenhum. Então, no mundo que ainda vai precisar de energia, que vai precisar de óleo e gás, por que não o Brasil suprir e atrair todo esse investimento? Engenheiro químico com MBA britânico, o executivo tem 18 anos de experiência no setor energético. Cristiano, num país como o Brasil, continental, com uma matriz energética já diversificada há um bom tempo, extremamente inovador, faz sentido a gente falar ainda de transição energética? Olha, menina, eu acho que faz sim. É muito do ponto de vista da oportunidade que a transição energética traz para o Brasil. Como você bem colocou, o Brasil já fez o dever de casa em várias áreas na transição energética. E tem uma matriz energética hoje que ela é muito mais limpa do que a maioria dos países do hemisfério norte. Causa até uma certa inveja nos países europeus, a matriz energética que a gente tem. E eu acho que isso cria para o Brasil uma oportunidade ímpar. Por isso que é importante falar de transição energética aqui. E o que eu digo sobre oportunidade ímpar, O mundo ele continua consumindo energia mais e mais até do que a gente esperava, E todas as fontes de energia. Independente das fontes de estudo que você veja, você continua a ver um crescimento de consumo de energia, até porque a população mundial continua crescendo e demanda a energia. Você continua vendo um crescimento de demanda por óleo e gás, até meio da década de 2030 para óleo, meio da década de 2040 para gás, enquanto a gente acelera a transição e faz investimentos crescentes em renováveis. E o Brasil tem a oportunidade de trabalhar em cada uma das diferentes fontes de energia. A gente tem uma indústria de óleo e gás que é uma das 10 maiores do mundo, que tem um track record muito bom do pré-sal brasileiro, de ter operado durante 15 anos sem acidente nenhum. Um petróleo de baixa intensidade de carbono por barril de petróleo produzido comparado com o outro, e um potencial geológico em outras bacias exploratórias muito grande. Então, no mundo que ainda vai precisar de energia, que vai precisar de óleo e gás, por que não o Brasil suprir e atrair todo esse investimento? Então, essa é a primeira parte. O segundo, o biocombustível. A gente é uma potência mundial de etanol. A Shell é sócia da Cosan, na Raízen, uma das maiores produtoras de etanol do mundo. A Raízen, se fosse um país, seria o 5º maior produtor de etanol do mundo. Recentemente, a gente inaugurou o etanol de segunda geração, que tem 30% menos intensidade de carbono por litro de etanol produzido, que é um grande veículo de descarbonização, com uma aposta crescente nossa que pode ser usado para a SAF. Que é o substituto do querosene de aviação. Então está aí a segunda razão, continuar trabalhando na potencialidade do Brasil no biocombustível. Fontes renováveis, eólica e solar. O Brasil já tem uma matriz energética muito limpa, porém os fatores de conversão solar e eólica no Brasil são extremamente competitivos. Por que não continuar explorando e desenvolvendo as energias renováveis no Brasil? E, por último, o mercado de carbono. Eu acho que o Acordo de Paris define a necessidade de se criar um mercado de carbono internacional. E o Brasil, com a diversidade de biomas que a gente tem um potencial enorme de desenvolver essa nova indústria, gerar créditos de carbono, manter a floresta em pé e criar receita para o Brasil via crédito de carbono ou comercialização de crédito de carbono. Então, por isso que eu acho que é extremamente importante, independente do avanço que a gente já tem, de continuar falando de transição energética, o Brasil tem uma potencialidade enorme em cada uma das diferentes fontes de energia, enquanto o mundo transiciona de uma economia tradicional de hidrocarboneto para uma companhia de baixo carbono, atingindo meta de emissões líquidas zero em 2050. E o que falta para o brasileiro se enxergar com todo esse potencial, com toda essa riqueza? E o que falta para o mundo reconhecer a importância do Brasil na questão da transição energética? Eu acho que o mundo já reconhece. Tanto que a gente tem vários atores, a Shell é uma delas, internacionais, que nos últimos 5 ou 10 anos fizeram o Brasil um dos principais países onde a Shell investe capital. Só para te dar alguns números. Vocês são do setor, mas a gente vê outras indústrias
insistindo em outras matrizes energéticas que não as limpas, por exemplo, as renováveis. Eu acho que tem uma questão comercial aí acontecendo, né? A transição, por isso que a gente fala de transição energética, não é ruptura energética. É muito difícil você desmontar todo um sistema de cadeia de suprimento, fornecedores, infraestrutura que durante décadas foi feito para transportar hidrocarbonetos, você não consegue mudar de uma hora para outra. Isso leva tempo, por isso que a transição ela vai demorar décadas, né? Porque várias indústrias ou consumidores de energia eles vão precisar adaptar os seus sistemas de consumo de energia para novas fontes de energia. Isso requer investimento e requer tempo. Eu acho que um outro papel importante é a questão da estabilidade fiscal, regulatória e jurídica no Brasil. Investimentos em energia, investimentos em infraestrutura, eles são, por natureza, investimentos de longo prazo. Você começa a investir hoje, você passa anos só desembolsando capital, construindo as instalações, e aí, no caso de óleo e gás, por exemplo, exploração de petróleo, demora 7 a 10 anos entre você começar... Né? Nada é pequeno, muito atual, custoso. Né? Então, você precisa, são investimentos que têm um horizonte de 15, 20, 25 anos para você ter retorno. Então, é super importante o Brasil manter o track record que a gente tem de estabilidade fiscal, estabilidade jurídica e estabilidade regulatória, porque isso que vai dar confiança ao investidor estrangeiro e ao investidor privado local de colocar o capital no Brasil. Qual que é a visão da Shell com relação ao debate da margem equatorial? Qual a importância da gente falar sobre isso nesse momento, inclusive? Vamos lá, eu acho que eu vou expandir um pouquinho da margem equatorial, né? Voltando ao ponto lá, meu primeiro ponto, se o mundo ainda vai continuar necessitando de energia, se o mundo continua ainda necessitando de óleo e gás por algumas décadas, alguém precisa suprir. Né? E a nossa visão é de que o Brasil tem o potencial de suprir isso de uma forma efetiva, tanto do ponto de vista de custo, uma forma efetiva tanto do ponto de vista de emissões de carbono por barril produzido. Eu acho que essa talvez seja uma das decisões mais importantes do CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética do Brasil. Abrir ou não abrir novas fronteiras exploratórias, margem equatorial é uma delas que está muito em debate. Por que eu sou favorável a isso? O Brasil ainda tem 12 anos de reservas de óleo e gás. Esses dados são todos do Instituto Brasileiro de Petróleo. Se leva de 7 a 10 anos entre você bidar num leilão e começar a produzir, você precisa adicionar mais reservas no país. Só tem uma forma de você adicionar. Você explorar novas bacias. Né? Então, eu acredito que é uma das decisões mais importantes que tem que ser tomada no nível do Conselho Nacional de Política Energética. Há uma visão entre a indústria como um todo, de vários atores da indústria que tem um potencial geológico muito bom, não só na margem equatorial, mas também naquilo que a gente chama de sul de Santos, e que o Brasil deveria avançar de uma forma correta, com um debate transparente na sociedade, com os checks and balances entre o Ministério da Minas e Energia e o Ministério do Meio Ambiente, fazendo a coisa de uma forma correta, explorar o potencial da margem equatorial e de outras bacias e tentar ver se realmente esse potencial que a gente acha que está lá, ele está lá. E você só consegue fazer isso se você furar poços exploratórios. Né? Ver o que aconteceu na Guiana, ali do lado, a mesma bacia do margem equatorial brasileira está lá na Guiana, e a Guiana, por causa do desenvolvimento... Pará, vários estados, exatamente, né? Maranhão, ela vai lá da Guiana, Suriname, pega lá o Pará, e vai até o Rio Grande do Norte no Brasil. A Guiana teve um crescimento de PIB de 58% no ano passado, muito associado com o desenvolvimento da descoberta e o desenvolvimento da indústria de óleo e gás. Então, o Brasil precisa desse desenvolvimento para continuar avançando na taxa de crescimento e distribuição de riqueza para uma população que ainda é muito carente, especialmente para a população do norte e nordeste do Brasil. E falando sobre o consumo do mundo também, né? Para poder fornecer o que o mundo precisa. Exato. A gente tem agora, nesse momento, para finalizar a nossa conversa, o tempo voa, né? 3 perguntas que eu estou repetindo a todos os convidados aqui, para a gente ter qual é a visão de vocês executivos a respeito desse grande assunto que a gente está tratando ultimamente, se propôs a refletir, que é a questão de prevenção a desastres e transição energética. Então, pode responder rapidamente, porque acredito que as justificativas permeiam pela nossa conversa aqui, né? Na sua opinião, ainda é possível reverter a crise climática ou não? A gente agora precisa focar na prevenção de futuros desastres?
Eu acho que é possível sim, mas você tem que trabalhar nas duas pontas, né? Você tem que trabalhar na prevenção e ter certeza que o mundo consegue, faz todos os esforços possíveis para conseguir atingir as metas do Acordo de Paris e chegar a emissões líquidas zeros em 2050. Porém, reconhecendo que eventos climáticos são uma realidade, você tem que se prevenir e se preparar para reagir eficaz e de maneira rápida caso eles ocorram. Existe um setor específico da economia que, na sua visão, vai ser o mais prejudicado se a gente não começar agora a agir e planejar, a partir de hoje, conforme as mudanças climáticas já pré-estabelecidas? Não, eu acho que vários setores são impactados. Viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul hoje? A gente tem agropecuária, setor de aviação, setor portuário, setor de transporte. Eu acho que não conseguiria apontar um setor em particular. E falando de Brasil, se a gente tivesse que fazer uma escolha entre investir na transição energética ou na prevenção de desastres, qual é a sua visão? Ou seja, como é a infraestrutura do Brasil hoje, né? De novo, eu acho que o Brasil é carente de infraestrutura. Então, precisa investir em infraestrutura e precisa investir na transição energética. Porém, prevenção de acidentes e remediação de acidentes é uma realidade. Então, não dá para escolher um ou outro, mas eu colocaria desproporcionalmente o capital na prevenção, na transição energética e no desenvolvimento de infraestrutura. Perfeito. Obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Lembre-se de nos seguir aqui na plataforma e também nos outros canais da Esfera Brasil para conhecer o nosso conteúdo diariamente. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!